Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live de esquenta da Leis Biológicas Experience 2020. É isso aí, o Congresso das Leis Biológicas, o maior congresso das leis biológicas do Brasil, com vários palestrantes. São 33 palestrantes do Brasil e são 30 do Brasil, 3 do exterior, para falar das leis biológicas e técnicas integrativas. Vamos fazer um grande movimento de forma online gratuita para que você possa conhecer e se aprofundar dentro do mundo das leis biológicas e de várias técnicas, com vários palestrantes diferentes, com técnicas diferentes, conhecimentos diferentes, práticas diferentes, que vão dar dicas para que você consiga evoluir no patamar de entendimento, evoluir no teu progresso com relação aos teus atendimentos do teu paciente e ter resultados cada vez mais eficientes. Então, de 9 a 13, agora 9 a 13 de novembro, então guarde essa semana aí para você assistir esses vários palestrantes falando então sobre as leis biológicas e técnicas integrativas. Vai ser um show, vai ser muito legal essas informações. Eu sou suspeito porque eu que estou promovendo, mas só tem fera. Então vai no site leisbiológicas.com que você pode acessar já e fazer inscrição para esse evento, para você receber todos os e-mails que nós vamos mandar para você sobre então cada uma das palestras, tá? Então a gente vai mandar um e-mail explicando a palestra e com o link da palestra. Então não vai ser no Instagram, não vai ser liberado em outras vias, mas você tem que fazer o cadastro para receber o link então para assistir cada uma das aulas do Congresso das Leis Biológicas nesse ano, então de 9 a 13 agora de novembro, ok? O meu convidado de hoje, então da Leis Biológicas Experience, desse esquenta aqui, para todo mundo já começar a ter um gostinho das leis biológicas, técnicas integrativas, do trabalho de um terapeuta para chegar a bons resultados. Esse esquenta para você chegar lá dentro do evento, do congresso, estar preparado a ouvir tudo que está para ser falado para você. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá, Ivan? Para mim é sempre uma honra, né? Eu começo dizendo aqui que eu sou um grande amigo do Ivan, né? Eu sou o Cláudio, sou do interior do estado de São Paulo, sou de Araçatuba, sou fisioterapeuta, trabalho dentro da fisioterapia desde 2002, quando me formei. 2005, quando a microfisioterapia apareceu no Brasil, eu pude entrar ali logo no começo e conhecer realmente como funcionava o corpo um pouco diferente do que a gente aprende ali na fisioterapia. Comecei já a olhar mais para essa mente, para toda a parte de formação do corpo humano. Aí fui em 2007 ali na leitura biológica, aí depois entrei em constelação familiar, ativismo quântico, por último agora virei head trainer, né, dou treinamentos para treinamento comportamental e fiz a formação também em hipnose, né? Eu costumo dizer, Ivan, que eu sou um ser humano que nasci em 1979, tá? E em 2002 eu me tornei fisioterapeuta, tá? Mas o fisioterapeuta que nasceu em mim em 2002, ele já existia, porque eu sempre fui um cara de fazer o bem, de querer ajudar as pessoas, de servir, né, de ser útil de alguma forma. Então esse é o Cláudio, mas antes de mais nada, amigo do Ivan, que só estou aqui pelo seu convite, Ivan. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, Ivan. Meu Deus do céu, nada, né? já sim, Chico? Já sim. Porque, lógico, eu quero que você se apresenta também para o meu público, né, para as pessoas. Já vi alguns amigos de Instagram aqui. Quem é o Ivan? Ivan, eu gostaria de saber, que é uma pergunta que eu acabei não fazendo para você. O que te levou a montar o seu curso? Tá, vamos lá, vamos começar do princípio, então, né? Me chamam Ivan, né, porque deram esse nome para mim, né? Então, pessoas me chamam aí de Ivan. Eu sou Ivan Luiz Stringini Bonaldo. Ó, tem o Luiz também aí, ó, o Luiz aí vai dominar o mundo. Então, eu fui criado numa cidade pequena do interior do Paraná e, como você falou, a gente vem já desde berço um pouco com esse cuidado com as outras pessoas, né? A gente traz um pouquinho essa relação de que minha avó morava com os meus pais tinham a responsabilidade do cuidado da minha avó. Então, eu já vim de um programa biológico ali, né? Um programa, como se chama, Projeto Sentido, de cuidador. Então, eu já vim no Projeto Sentido de cuidador e já desde criança alerta com tudo para cuidar dos outros.
E aí trouxe aquele vínculo de necessidade de usar isso na prática, utilizar isso como uma busca de uma profissão. E aí surge a fisioterapia na minha vida, que acabou iluminando um bom caminho, mas foi depois, aí, quando eu comecei a olhar as técnicas integrativas, ver um pouquinho mais mente e corpo, que eu comecei a ver que o que eu fazia antes, como criança, de cuidar de tudo e ver a emoção representando em dores, sintomas e alterações das outras pessoas, aí desperta um pouco mais, abre os olhos e é possível, então, utilizar agora na prática com teoria. Porque antes não tinha teoria, né? Quando criança você não tem teoria. Agora você tem uma teoria ali, uma metodologia ali que te explica, e aí isso faz com que eu comece a atender meus pacientes dentro de clínica, só que chegou uma época onde o número de pacientes que procuravam por mim, eu não conseguia dar conta, né? Então chegou uma época ali que eu comecei a ter 5 meses de lista de espera, e aí, com 5 meses de lista de espera, eu não tenho como atender mensalmente os pacientes. Então o que eu vou fazer? Vou fazer vídeos, artigos para explicar como funciona o corpo. E a partir desse momento que as pessoas começam a entender como funciona o corpo, eu começo, então, a atrair um pouco mais interesse também de profissionais da área da saúde que queriam entender um pouquinho mais como funciona a junção mente e corpo. E aí surge o curso Origens para explicar didaticamente o passo a passo de como você entende e compreende o corpo como um todo da função, então, cérebro, mente e corpo, né? O psique, cérebro, corpo, alma, que agora a gente está expandindo um pouco mais essa visão, saindo um pouco do corpo e entrando um pouco mais numa expansão de mentalidade, né? Porque cada vez mais a gente percebe, você já vem já de um bom tempo percebendo isso, que o corpo está ali trazendo sintomas, mas quando eu não tenho a minha missão de alma, quando eu não tenho a minha missão de vida maior do que simplesmente desse corpo, a gente não está pleno com a gente mesmo. Então, viemos expandindo um pouco mais esses conhecimentos. E daí, junto com isso, a gente traz o Congresso das Leis Biológicas, para que mais e mais pessoas conheçam um pouco mais das leis biológicas e todo esse mundo que a gente vive de técnicas integrativas que ajudam tanto, né? Agora é minha vez de perguntar. Ok. Tá, vamos fazer um jogo assim, então, né? Eu de enxerido já comecei, né? Então tá bom. Me diz um pouco mais, a palestra, toda a tua informação, você direciona muito por esse contexto de ser consciente e coerente. O que significa isso? Porque o que é ser consciente e coerente? Pois é, Ivan. Eu demorei muito tempo para conseguir realmente traduzir as palavras do que eu queria, do ser consciente e coerente, né? Porque para a sociedade, eu lembro que uma época eu fui parabenizar uma pessoa e eu virei para ela e falei assim: olha, parabéns, te desejo muito discernimento, consciência e coerência. A pessoa olhou para mim e falou assim: eu não tenho discernimento? Eu não sou coerente? Aí eu olhei e falei assim, não, mas o que eu estou te desejando é algo bom, né? Porque se eu te desejo, então, paz e saúde, quer dizer que você não tem saúde, que você não tem paz. Se eu te desejo amor, você não tem amor. Eu falei assim, eu não estou entendendo isso. Mas aquilo ressonou naquela pessoa. E aí depois ela até veio conversar comigo, né? E eu falei assim, não, é uma linguagem que eu criei, né, baseado no que eu desejo das pessoas mesmo. Porque se você souber discernir a informação, se você tiver consciência do que você faz, você vai discernir, você usando, você é coerente, né? E é só isso que eu estou dizendo para você, né? Não queria de maneira nenhuma te afetar, né? Mas, enfim, eu criei essa linguagem toda baseada na necessidade dos nossos pacientes, clientes, né? Porque o que eu percebi, Ivan? Eu costumo dizer essa história de 2002 da faculdade, que ali eu tive autorização para tocar nas pessoas, porque até então a gente não tem autorização. E o que você disse, dentro das formações, nós tivemos técnica, linguagem, metodologia para tocar nessas pessoas e atuar no mercado. Mas cada dia que passa, eu vejo mais pessoas, às vezes até fora da área da saúde, mas com uma intenção tão grande que essas pessoas têm uma forma de curar que vem daqui, que é a intenção. E isso é o que eu vejo em você desde o dia que eu te conheci. E isso eu tenho certeza que vem dessa sua família, assim como vem da minha também. Então, quando eu comecei a atender as pessoas, também tinha minha fila de espera, mas o que eu não me conformei é que eu dava informação para os meus clientes, né? Eles saíam felizes, sem os problemas, e aí eles começaram a levar essa informação para mais pessoas. Então, desde quando eu recebi
a micro e a leitura biológica em minhas mãos, eu tinha necessidade de passar aquilo que eu tinha para os outros. É como se eu tivesse ganho um pedaço de chocolate e eu chego e falo, Ivan, experimenta esse chocolate, porque isso é muito bom, cara. Cara, isso é a vida. Você vai assistir um filme, se o filme é bom, você compartilha. Você vai num restaurante, o restaurante é bom, você indica. Se a comida é boa, você indica. Se o país é bom, você indica. Então, tudo que a gente gosta, a gente compartilha. E aí, um belo de um dia, Ivan, eu atendi um executivo em São Paulo, porque eu trabalho em São Paulo também, né? E esse executivo chegou para mim e falou assim, cara, você vai na minha casa tratar da minha esposa e dos meus filhos. Aí eu, não posso, né? Eu tenho que ir embora, né? E aí ele falou assim, não, você não está entendendo. Se você perder o seu voo, eu levo você na sua casa, meu motorista te leva. Eu olhei e falei, uau, né, motorista, já pensou eu chegando em Araçatuba de motorista, né? O pessoal vai até na entrada da cidade e me ver chegando. E aí fui lá, tratei da família, né? E aí esse cara me deixou na casa dele e ele saiu. Daqui a pouco ele voltou com um presente, ele me deu um DVD. Hoje em dia não existe mais isso, né? Existe, mas a gente não usa mais. Com o filme A Corrente do Bem. E aí ele falou, essa é a sua história, cara. Aí eu peguei o DVD, olhei, eu vi a capa, o menininho lá, para mim eu conhecia, mas eu não lembrava do filme, né? E ele falou, essa é a sua história. E aí deu tempo, inclusive, de eu pegar ainda o meu voo para vir embora, tá? Aí chegou o final de semana, falei para a Michelle, nossa, eu ganhei um presente de um paciente meu, tá ali dentro da bolsa, né? Vamos assistir? E até então eu não tinha filhos, né, em 2008. E aí fui assistir esse DVD. Cara, você já assistiu A Corrente do Bem? Não. É uma história do menininho, tá? Que ele faz um projeto de estudos sociais e ele fala assim, se eu te ajudo, você ajuda mais 3. É um projeto, é uma história, tá? Não vou quebrar também o encanto do filme, se você quiser assistir um dia ou quem estiver aqui assistindo. E aí esse cara disse que era meu, e eu olhei e falei, cara, que legal, eu ajudo uma pessoa que pode ajudar outras pessoas. Porque quando você entrega um conhecimento para um cliente seu, seja ele homem ou mulher, ele pode levar isso para a casa dele, ele pode levar isso para a empresa, ele pode levar isso para qualquer lugar, e ele leva com ele esse conhecimento. E aí eu falei, cara, esse conhecimento trouxe consciência para as pessoas. E se elas usarem isso de maneira correta, isso é coerente. E aí eu comecei a palestrar lá. A Lívia já conhece esse filme aí. E aí comecei a palestrar, e eu falava sempre desse filme. E aí um dia eu falei assim, eu vou fazer um treinamento para os meus pacientes, porque os pacientes eu vi que eles estavam começando a dominar uma linguagem. E eles começavam a entender que tinha algo por trás daquelas dores, né, dentro daqueles significados. E aí eu montei um treinamento de um dia até então para os meus pacientes amigos, aqueles que mais me buscavam e queriam conhecimento, e isso cresceu. Tomou proporções fora do meu controle, inclusive porque Araçatuba inteiro eu queria participar, e aí de repente eu comecei a ser convidado para ir para um monte de lugar. Aí fui para Goiânia, fui para São Paulo, fui para Salvador, né? Agora devo ir para Santa Catarina daqui um mês. Então foi um negócio que eu olhei e falei assim, caramba, o que eu estou fazendo? E eu só estou compartilhando, tá? De uma linguagem, Ivan, que talvez as pessoas nesse momento elas não entendam muito bem porque eu vou usar essa linguagem que parece moda, mas eu quando era criança, eu tinha uma forma de compartilhar amor, que era dando aqueles cartãozinhos de aniversário para os meus parentes, né? Todo mundo ganhava, o Cláudio tinha mesada, eu comprava isso. E eu costumo dizer que eu cresci, eu me tornei uma pessoa muito dura comigo mesmo, muito rígida, muito responsável. E eu me fechei. Então eu só tinha conhecimento para dar para as pessoas. Mas eu posso dizer que esse ano de 2020, nessa história de pandemia, eu restaurei algo dentro de mim, tá? Que se chama amor. Tá? Amor e lealdade. Tá? Então, eu falo que o que eu faço hoje é entregar totalmente amor, que é o que eu recebi. Cara, quem teve aula com Afonso, com Josi, com Cordel, né? Eu falo, a Beth é uma pessoa espetacular, né, do Psyche, né? Então eu falo assim, cara, quando eu converso com você, pô, sou homem, tô casado, mas eu vejo amor, entendeu? Então quando você fala amor para um homem, as pessoas falam assim, esse cara virou boiola. Agora eu falo, cara, que boiola o quê, cara? Eu tô falando de verdade, é o que meu coração sente, entendeu? Mas no nosso mundo você não pode ter trocas com um homem de palavras, de carinho, cara, é lealdade, isso não tem nada a ver com sexualidade, né? Eu fiz o curso lá de psiquiatria e sexualidade, eu falo, cara, quando você fala para um grande amigo meu, né? Por exemplo, você sabe da minha parceria com o Dorfo, né? Um grande irmão meu de faculdade,
Qual o problema de eu abraçar ele e beijar ele no rosto, né? Não beijo na boca, pelo amor de Deus, mas falar eu te amo. Então, eu costumo dizer que o que eu faço hoje é levar amor, tá? Eu falo, meu pai até esses dias perguntou para mim, esse final de semana perguntou, mas você não é microfisioterapeuta? Eu falei, não, pai, eu sou fisioterapeuta, tá? Eu não sou constelador, eu não sou ativista, eu não sou hipnólogo, eu sou o Cláudio, um cara que leva amor. Então, o que eu tô para fazer aqui, tá? E que eu já fiz em 2017, 2018, você conhece a minha história, é simplesmente compartilhar amor, que é aquilo que eu recebi do mundo e da minha família. Então, eu estou pronto aqui para entregar o que tiver de necessidade de informação de forma consciente e coerente. Aí, o Rodolfo já tá falando aí, ó, pra você, ó, cuidado, devagar. Te amo, Dorf. Fica tranquilo, Dorf. É de coração. Você sabe da minha lealdade, do meu respeito por você. Vai. E interessante o que você falou, porque assim, até a adolescência, na infância, eu abraçava meu pai, eu tive meu pai. Adolescência, né, entra aquele padrão de que abraçar o pai, eu beijar o pai. Não, né? Entra uma separação nesse contexto. E aí eu chego lá fazer residência com o Afonso e começo a ver ele dando abraço no Rodolfo, dando abraço no Claudinho, Claudinho dando abraço no Rodolfo. Daí vejo o Estevão lá dando abraço, vejo lá. Pô, tudo homem dando abraço um no outro lá e... Como assim, né? Então, o que está acontecendo? Será que eu que estou errado? Sim, eu que estou errado. E a partir daquele momento que eu volto para casa e aí eu posso me permitir novamente abraçar meu pai. Posso permitir novamente dizer eu te amo, né? Que ficou às vezes estagnado na adolescência por causa dessa mentalidade de adolescente, homem, que não pode, que tem que ser firme, tem que ser forte, que não pode demonstrar, né, os sentimentos. E realmente foi ali que houve uma mudança de chave que possibilitou, então, voltar essa afetividade dentro do meu ambiente familiar, né? Porque até então teve uma quebra. Sim. E aí entra na dose do Rodolfo. Eu lembro no simpósio em 2018 que o Rodolfo falou assim: olha, eu quero convidar vocês para tomar uma dose. Eu olhei para assim, cara, aqui que o Rodolfo tá louco, ele vai beber aqui no palco, né? Aí, de repente, ele, não, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Eu olhei e falei, cara, o Rodolfo é genial. Porque o que ele fez ali no Congresso em 2018, ele fez todo mundo produzir hormônio, cara, e a gente pode levar isso para todo lugar. Tanto que todo lugar que eu vou falar, gente, vamos tomar um pouco de dose, aí eu conto a história do Dorf, porque eu dou o mérito a ele, porque foi ele que me apresentou isso, sabe? Então, Ivan, eu acho assim, se a gente tem tudo isso de conhecimento, de consciência, seria incoerente se eu não desse um abraço num amigo meu, se eu não dissesse a verdade para um amigo meu, porque nós temos a mania, né, ou talvez o conceito de dizer que ama as pessoas depois que elas morrem, depois que elas partem, de fazer as homenagens. E eu falo assim, não, cara, eu quero que as pessoas saibam que eu sou verdadeiro, que eu estou aqui para entregar o que eu prometo, né? É sempre mais, é fazer de coração realmente o que a gente tem que fazer, né? Quando o Rodolfo fala assim, ó, vamos tomar uma dose, eu fico pensando às vezes qual a dose que é, né? Porque o Rodolfo você conhece também, né, Ivan? Rodolfo gosta de cerveja, então a gente tem que tomar cuidado com o Rodolfo, viu? Mas eu falo assim, Ivan, voltando, né? Você conhece a minha espontaneidade, eu não sou um cara 100% sério, eu não consigo ser assim na terapia. Até hoje eu estava atendendo uma moça com baita de um problema, né? E como eu fiz esses monte de curso aí, eu aprendi quebra de estado. E aí, do nada, eu tô conversando aqui, eu falo assim, Ivan, que cor que é essa parede aí atrás de você? Aí você fala, cara, o que o Cláudio tá falando da parede atrás de mim? É quebra de estado. Isso eu levo o seu cérebro de uma frequência para outra muito rápido. E isso é um impacto cerebral, um impacto emocional. Só que a gente precisa ter essa dominância. Cara, o Corbel faz isso com muita facilidade. Muita facilidade. Então, eu me preocupo, inclusive, muitas vezes, né, eu vejo, até hoje gravei nos meus stories, né, essa informação, que às vezes as pessoas dão informações para os clientes, né, pacientes, e as pessoas não sabem o que fazem com isso. E aí eu falo assim, cara, se você não ressignificar a dor da pessoa, aquele relacionamento, ó, porque na sua gestação, sua mãe e seu pai tiveram um problema, porque aos 7 anos... Cara, o que a pessoa faz com isso? Ela tem alívio de sintomatologia porque ela achou a causa dela, mas você gerou. Eu costumo brincar que você gera outro VHS na pessoa, né? E aí eu falo assim, cara, isso não vai levar a nada. E eu vejo a constelação muitas vezes entrando nessa informação. Eu falo assim, cara, é saber o seu lugar e a sua direção. E tem gente que quer começar um monte de história. Eu falo assim, eu não tenho dúvida, tá? Quando eu converso com o constelador, com essa informação, eu falo assim,
Isso é julgamento, cara. Nós estamos aqui para observar. O Hellinger só fala de observação. O Hellinger não fala mais do que isso. O Hammer, ele fala do estresse. E olha a quinta lei biológica, né, Ivan? Até que eu trabalhei isso lá no Congresso em 2018. A quinta lei biológica não é a sobrevivência. Aí eu falo, tá, Ivan, tanto que eu já falei até isso para você, cara, você tem uma dominância de nova medicina germânica muito maior do que a minha, porque você trabalha muito direcionado para isso, você tem um curso para isso. Eu falo que a minha dominância é conduzir pessoas, mas eu não tenho essa linguagem tão apurada, né, da nova medicina germânica, de buscar o tecido, isso e aquilo. Eu sou muito mais clínico, né? A parte teórica eu nunca quis abraçar, né? Apesar de já ter convivido com o Manu, né? Não sei se você sabe, mas aqui é a casa do Manu, né? Ó, Que é até na parede aqui da clínica. E eu falo assim, eu vejo muito mais, né? Tanto que eu me encantei pela frase lá do Rodrigo, né? É biológico, né? Porque tudo que é bio é lógico. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, aonde eu tenho que levar as pessoas? O que, que eu preciso levar para as pessoas? O que, que as pessoas estão esperando de mim que eu posso ter essa entrega? Então, eu corri o caminho ao contrário. As pessoas tinham sintomatologias e buscam a gente, as pessoas querem a causa, legal. Só que eu falo assim, eu quero ressignificar isso daqui. Porque se a pessoa passou isso daqui, é porque ela teve dificuldade. E aí, você tem um mundo muito espiritualista, você tem um mundo muito científico que a gente usa, né? Só que as pessoas precisam da linguagem coloquial, porque adianta quando a gente fala assim, ó, você entrou em simpaticotonia, hein? A pessoa olha para você e fala, hã? Eu hã? falo assim, ó, você entrou num gasto energético, tá tudo certo, né? Então, Ivan, é baseado nisso que eu criei, né, o meu treinamento também, que eu criei, né, quando você pediu a palestra, eu falei, Ivan, eu acho nada mais justo hoje de eu falar do ser consciente e coerente, porque é isso que eu entrego mais das pessoas, porque eu acho que é o que eu posso potencializar dentro do seu trabalho, é falar para as pessoas, pô, vocês estão pegando um baita de uma oportunidade, um conteúdo maravilhoso que o Ivan entrega, e eu falo, eu adoro acordar às 7 horas da manhã ali e escutar você falando, né? Eu falo, cara, você está fluindo muito bem, parabéns. Eu falo assim, cara, é incrível ver você falando, tá? A dominância que você está criando, a linguagem que é sua, tá? Que eu vejo que você colocou a sua linguagem mesmo, né? Então, quando eu vejo isso, eu falo, olha que massa isso, cara. Só que se as pessoas pegam isso e elas não usarem para nada, não vai adiantar muita coisa. Então, é onde eu falo para as pessoas, eu falo, pô, oportunidade pega. Se for fazer algo, faz algo com a alma mesmo, vai de verdade, entrega, né, a informação. Olha lá, ó, tem a Janice aí assistindo, a Janice fez o treinamento Ser Consciente e Coerente, está se desenvolvendo, né? Então, Ivan, acho que era isso que você tinha me perguntado. Acho que eu até me empolguei, né? Que toda vez eu me empolgo quando eu vou falar alguma coisa, né? Não, ainda mais você fala do que gosta, né? Não adianta, se a É, gente te fala daquilo. E o contexto, eu acho que principal ali dessa sensação de consciência, né? Porque uma pessoa que não tem consciência, ela vive no automático, né? Então você está no automático, está vivendo simplesmente seguindo, né? E só que às vezes passa do ponto, né? É que nem tá sim, dirigindo e às vezes está distraído e de repente tu passou da entrada que tu tinha que entrar, né? sim, Mas porque você não está tendo consciência qual é o caminho, qual é a direção, se você vive ali tipo o GPS, que às vezes está desatualizado, pode te levar para um lugar que você não é consciente. Eu vi hoje mesmo, acho, alguém falando sobre isso, que antigamente, para você às vezes se localizar, eu fui lá para Londrina, morar em Londrina, como que eu descobri como é que era a cidade de Londrina? Andando de imobiliária para tentar achar um apartamento para ir morar. Então, assim, eu me encontrei em Londrina. Cansei as pernas um pouquinho, porque meio longe os negócios lá, mas sobe e eu desce, né? eu comecei a me encontrar dentro da cidade porque eu reconheci, eu tive consciência qual era a direção, qual era o caminho, qual era o lugar que eu devia estar. Agora a gente está tão automático que o GPS leva para qualquer lugar que eu não tomo mais consciência. Então, se em algum momento o GPS não está funcionando, já era, porque daí eu não sei para onde eu tenho que ir. Mas quando a gente começa a ter mais consciência desse passo a passo, a gente integra isso com a gente, é muito mais fácil você ir de novo para aquele lugar, né? Sim, até tem um slide aqui que eu usei, né, na palestra, que eu deixei aqui separado, que eu falei assim, ações coordenadas, ou seja, quando você cria hábitos, o que, que você faz? Ações repetidas geram para você competência, que é o que você tem hoje. E aí, quando você gera competência, você se sente seguro. E quanto mais seguro você está, menor as suas chances de desistir. E quando você não desiste, meu amigo, você se conecta com você de um jeito, que é o que a gente fez. A gente pegou a nova medicina germânica e a gente se conectou de um jeito com a informação. Por quê? Porque ela é coerente. Cara, quando você começa a entender como funciona
o nosso organismo diante do ambiente, né? Estudando lá cérebro inconsciente ou o sistema autônomo, você começa a olhar e falar, cara, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Ainda tem pessoas que perguntam assim para mim, Ivan, por que você testa tudo, né? Eu fiz, porque eu fiz Psyche. Cara, no Psyche, quando eu entendi que eu podia testar as perguntas lá e ressignificar, eu olhei e falei, cara, eu posso testar tudo. Eu posso testar tudo. Aí eu tive uma baita de uma conversa com o Manu na época dos cursos, né? Eu fiz Psyche bastante tempo, tá, Ivan? E aí um dia tava eu e Maurício Morhalen, fomos comprar um tênis para a Michelle no shopping lá em Londrina, né? E aí entrava numa loja, a Michelle queria um tênis preto 38, não, 36, não lembro o número certo. Não, 36, minha mulher não calça tudo isso, não. Aí, cara, eu ia assim, eu falava assim, aqui tem uma loja de tênis. Aí eu entrava, o Maurício falava assim para mim, aí não vai ter. Aí eu entrava lá, não vai ter. Aí ele, ó, aqui vai ter. Aí eu entrei e perguntei o cara, não tem, mas não tem o número. Ele falou, eu errei na pergunta. Então, quando eu entendi que a gente pode se conectar com isso, cara, eu uso hoje cinesiologia aplicada para tudo, né? Então, o brincar leva você a ter o quê? Competência, porque você brinca com algo, mas de uma maneira séria, mas você pratica. E aí, quanto mais você praticar essa linguagem, e é onde eu vejo você crescendo cada vez mais na linguagem, né? Então, mais uma vez, parabéns, sou seu fã, porque eu falo, eu aprendo com você, às vezes, umas linguagens que eu não tenho no meu vocabulário para usar no meu dia a dia, né? E aí, tudo é experiência mesmo, né? Quando você pratica ali, você consegue ver nuances, né? E não é... Às vezes são nuances que, se a gente olhar o livro do Hammer, é só... Não, é isso e pronto, é isso, né? Mas existem alguns detalhezinhos sensíveis de cada pessoa, porque cada pessoa é diferente de outra, né? E uma coisa interessante que você falou é o contexto do Corbel, né? Quando a primeira pessoa, assim, que abriu a mente para saber, assim, que tudo é possível, é o Corbel dando aula e dando exemplo baseado no paciente, na pessoa que está na primeira fileira, na terceira fileira, na quarta fileira. O direito, esquerdo. Daí vem o Benini, e eu não lembro se era o Benini ou o Grosjean, que é, eu preciso de um paciente aqui, um aluno que tenha esse mapa. Você, vem aqui. Então, começou a abrir que negócio é esse aí? Como é assim, né? E a gente, quando começa a dar palestra, quando começa a dar curso, vê que é automático isso, né? A gente começa a saber que é possível, quando eu sei que é possível e eu pratico isso, que a gente praticava lá em 2007, 2008, lá em um lugar que não era o lugar do curso, né? Mas a gente praticava ali do lado do curso, né? Do lado do... Mas esse teste à distância. E aí a gente sabe que quando a gente descobre que é possível, aí fica mais fácil de saber que eu posso chegar lá. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. A gente só sabe que pode chegar em algum lugar se eu já vi acontecendo. Ou se eu não me tampei o rosto me impedindo das infinitas possibilidades que podem acontecer. E você que trabalhou um pouco e estudou o ativismo quântico, acho que viu bastante isso. Isso é a não localidade, né? Isso é uma regra, é uma lei da física quântica, né? É uma lei linda. Eu acho que eu teria que explicar um monte de coisa, porque eu sempre falo assim, Ivan, é preciso dar embasamento para você estruturar, né? Para você poder falar alguma coisa. Então, eu não vou me atrever a falar nisso, que eu teria que dar embasamento. Mas a não localidade é a sua antena virando para o que você está procurando, é a lei da atração. Mas as pessoas usam de uma forma muito errônea o termo isso é quântico, né? Isso é possível, tudo pode, um mundo de possibilidades. Eu falo, pera, não é bem assim, né? O mundo de possibilidades, existe a possibilidade, mas você está coerente com isso? Você quer, mas você ganha para isso, né? Mas sabe que eu lembrei aqui que eu comecei a dar risada na hora que você falou, né? A respeito tipo assim, das nuances, né? Em 2018, quando eu perguntei assim lá na plateia, eu falei assim, vem cá, alguém aqui se atreveria a questionar o Hammer? Cara, eu lembro da cara das pessoas. Todo mundo, tipo, espantado, olhando para mim, tipo, como você vai fazer isso? Eu falei assim, não. Eu só queria poder bater um papo com o Hammer. Mas ele morreu e eu não tive oportunidade. Por quê? Porque, cara, é o transgeracional que eu queria entender. Se ele conhecia de constelação familiar. Então, eu falo que cabe a nós também, Ivan, eu vou falar algo muito forte agora, tá? A querer desenvolver os nossos métodos. Por quê? Porque eu não vou esperar um filho meu morrer
para eu desenvolver uma técnica. Eu não vou esperar um filho meu ter traumatismo craniano para desenvolver uma técnica. Eu não vou esperar ir para estourar uma guerra e eu ser preso e depois eu ir para uma tribo para desenvolver uma técnica. Você entendeu tudo que eu falei. Eu sei que você entendeu, tá, gente? Quem não entendeu, desculpa, mas eu não posso ser tão aberto aqui. Agora, cara, cabe a nós questionarmos o que a gente acha e se tem sentido juntar as letras e formar os nossos métodos. Porque se você pegar qualquer método que a gente quiser citar aqui, as pessoas tiveram experiências dentro de outras técnicas e aí eles questionaram e eles uniram isso e criaram o próprio método. Que o meu método é sentir, tem que fazer sentido para você. Agora, tem que fazer sentido para mim, Cláudio, mas eu não vou passar em cima do Ivan. Entendeu, Ivan? Isso, sim. Eu falo, a Michelle às vezes me pergunta, mas eu testo isso, mas isso não é coerente. Eu falo assim, então não faça. Se isso vai doer em você, não faça. Não é? Para resolver um conflito, eu vou ter que me separar da empresa do meu pai. Você está pronto para isso? Você vai conseguir viver com esse dinheiro? Isso é coerente para você? Não, isso vai ser muito difícil. Então eu falo, meu amigo, o foco vai ser o mesmo, nós vamos buscar resoluções, mas a estratégia você muda. Porque o que eu vejo em constelação, e aí dentro das terapias, tá? A gente tem que tomar cuidado, né, Ivan? Eu falo assim, a galera falando, não, foi isso que aconteceu, tipo, então eu tenho que resolver. Aí o cara vai e muda de casa. Eu já vi gente mudar de casa, tá, Ivan? Eu já escutei essa história, porque a sua casa, seu problema, aí a pessoa vendeu a casa. E não resolveu o problema. Eu já vi pessoas se separarem em sociedades e não resolveu o problema. Por quê? Porque não era coerente. E aí você resolve uma coisa, mas você gera outra, né? Então é onde eu falo para as pessoas, eu falo assim, vamos lá, vamos conversar, vamos entender isso melhor, vamos ver se isso está leve para você, né? Como diz a querida Beth, isso está fácil, divertido para você? Tá, então vamos lá, mesmo a dor pode ser fácil, divertido, desde que você entenda o que isso pode gerar. Você está disposto a fazer tudo isso? Sim. Não estou disposto, não. Eu lembro de uma constelação que eu participei a respeito da minha família, né? E aí eu tinha que cortar um vínculo, que era com meu pai, de trabalho, né? Aí eu olhei e falei assim, eu continuo com o problema, eu não vou matar meu pai do coração agora, não. Eu continuo, eu pago o preço disso, está tudo bem, entendeu? Cara, meu pai é contador. Se eu tirar a contabilidade do meu pai, sim. Então eu prefiro fazer de outra forma, entendeu? Eu prefiro vibrar de uma forma que eu gere um contexto positivo e que as próximas gerações, tem várias frases do Hammer, não, do Henniger, estou confundindo os H aí, né? Do Henniger dizendo, quando você conhece a sua história, você não repete ela. E tá tudo certo, cara. Eu não preciso ir lá e falar, pai, eu não quero mais que o senhor seja meu contador, que o senhor só vai ser meu pai, porque nós temos um problema com isso. Eu falo, não, cara, isso não é coerente para mim. Tá? Eu vou resolver um problema meu, mas eu vou criar outro, Ivan. Então, essa é a minha visão. Tá? Sim. Então, a Josi falava esse contexto também, que ela às vezes não tomava algumas decisões na vida dela, porque ela tinha o perigo da decisão levar um infarto para alguma pessoa. Né? Então, o mesmo, quando a gente tem consciência, a gente tem, como ela fala, responsabilidade. Sim. É a mesma coisa com os filhos, né? Se eu não sei que fazer assim vai fazer mal a eles, eu não sou culpado. Mas quando eu tomo consciência que agir dessa forma vai causar um problema, aí eu entro numa responsabilidade. Daí eu não estou sendo coerente com o meu pensamento. Né? Eu vejo, e você falando assim, a gente vê muitas pessoas assim que vivem de uma prática, por exemplo, eu trabalho, sou fisioterapeuta e trabalho com o conhecimento de mente e corpo. Agora que eu tenho essa consciência, que esse equilíbrio mente-corpo me ajuda a estar bem, seria incoerente eu não ir numa psicoterapia, incoerente eu não ir trabalhar o meu emocional e estar bem comigo mesmo. Ou fazer coisas que fazem com que eu esteja pleno comigo mesmo. É incoerente. Né? Mas a partir do momento que eu tenho consciência, eu me torno responsável da minha própria vida. E aí eu posso encontrar minha identidade também. Que às vezes as pessoas têm dificuldade em encontrar sua própria identidade porque não tomam consciência e às vezes acabam continuando na incoerência de vida. Não sei se faz sentido isso.
faz. Então, e no meu treinamento, Ivan, eu incluí inclusive a parte de comunicação, né? Eu coloquei sinestésico visual auditivo, coloquei comunicação não violenta, mas por quê? Porque eu falo, talvez se você der uma informação para mim, eu fico no auditivo, não sei se você lembra da nossa última live que eu dei uma viajada uma hora, que eu não sou auditivo, aí caiu uma informação, eu fiquei assim, esse Claudinho, opa, voltei. Eu sou visual, entendeu? Sim. Então, se você tivesse desenhado para mim, seria mais fácil de aprender. Então, eu uso muito essa técnica com os meus clientes, tá? Eu deixo, inclusive, a minha aula pronta aqui no computador, e às vezes, quando eu vejo que é visual, eu viro o computador, cara, eu começo a mostrar. Porque é tanta informação que a gente dá para os nossos clientes que eles não conseguem. Para nós, já virou o quê? Facilidade, é hábito. Pensar, o cara chega e fala, eu tô com febre, eu tô com dor de cabeça, tô perdendo peso rápido, nosso cérebro já fez, pum! Mas o cara não tem essa capacidade porque ele não conhece a linguagem. Então, o que eu ofereço para as pessoas é, vamos melhorar a nossa comunicação? Lembra que eu falei espiritualista, científico, coloquial? É linguagem coloquial. E aí eu falo, olha, você está num gasto energético, não, você está numa reparação. Eu tenho vários exemplos, né? Tenho usado muito, Ivan, muitas metáforas para contar história para as pessoas. Porque se eu chego para você e falo, Ivan, você está tendo queda de cabelo por conta disso. Aí você fala assim, não, sou eu que estou falando de mim mesmo. Bom. É espelho, eu estou olhando para mim. Eu vou você. E aí, Ivan, eu posso dizer o quê? Não, porque um homem, quando ele entra em queda de cabelo, um homem ou uma mulher, é isso. O cara olha e fala, nossa, interessante, né? E ele consegue receber isso sem impacto nele, porque a nossa defesa é uma forma que o nosso cérebro criou de se adaptar. Então, eu falo, contar histórias, isso é muito legal, cara. E é isso que eu estou vendo você sempre contar ali. Eu falo, cara, o Ivan montou uma história, olha que legal. Tem vezes até que eu anoto, tá? Eu anoto, às vezes eu falo assim, isso aqui eu vou contar para o meu paciente dessa forma aqui. Tá? Por quê? Cara, a gente aprende um com o outro, ou seja, toda síntese gera uma antítese que gera uma nova síntese. Eu tenho uma ideia, você somou, eu crio uma próxima. Isso é física quântica, isso é não localidade, entendeu? Então, dentro disso, eu acho muito legal, isso que eu já te falei 1000 vezes e vou te dizer mais 1000 vezes, tá? Acho fantástico o que você está fazendo, de unir os profissionais, né? De proporcionar essa informação não só para a sociedade, mas para os profissionais também, né? Então eu falo assim, cara, isso é a mente mestra, isso é mindset, é um escutando o outro. Depois do seu congresso em 2018, quantas ideias eu tive? Eu vivo com o Carlão, sou super amigo do Carlão, e depois da palestra dele eu tive muito mais ideia do que conversando com ele. Sou amigão do Ricardo Hoffman, depois da palestra dele eu tive muito mais ideia. Entendeu? Por quê? Porque eu falo assim, no nosso dia a dia, talvez a gente não converse o que deveria conversar. E aí, quando você vê o outro falando, fazendo, você olha e fala, cara, olha que ideia genial, olha isso cabe no meu treinamento, isso aqui. Aí você vê o Cláudio falando, eu, por exemplo, eu falo muito sobre gestão de tempo. Se você não tratar algo importante, porque você está no circunstancial, isso vai virar urgente. E urgente gera o quê, Ivan? Estresse. Estresse gera o quê? Aí você domina. Então eu falo para as pessoas, o que é importante? Estudar para a prova? Se você foi num churrasco, agora é urgente, você precisa estudar. Ou você pode ser até reprovado. Você tem que pagar água e luz. Você não foi naquele dia porque você estava cansado. Agora você tem que pagar, porque senão vai cortar a sua luz. Então, quando eu criei eu lendo, né, administração, eu fui vendo essas coisas, eu comecei a ver o quanto era importante. Saquei. O que você quer de curto, médio e longo prazo? Porque se você não olha para o final, você muda os seus planos, você perde totalmente a coerência do que você está fazendo. Então, isso que você faz, mais uma vez, né, 1001, tá? Eu acho fantástico, porque são poucos os profissionais que fazem isso. Tá? A gente fez lá em 2016, a gente fez em 2018, mas é tão complexo fazer tudo isso, né? Não vou lembrar muita coisa para não gerar um VHS novo, aí, uma reativação de conflito, né? Mas eu falei assim, cara, as pessoas, em vez de te apoiarem, é como se aproveitassem disso, entendeu? Isso para mim não é amor, isso não é lealdade, entendeu? Você falando do contexto ali de que às vezes a gente tem o conhecimento e às vezes a gente acha que está num outro nível. Eu ouvi uma vez falarem sobre armadilhas do conhecimento. Não sei se você já ouviu falar disso. Que às vezes a gente tem uma armadilha do conhecimento que a gente já acredita que todo mundo sabe o que eu já sei. É que nem minhas filhas, né? Não sei se tu já teve essa brincadeira com os teus. Ó.
Mas a minha filha começa assim, que música que eu tô, que música que eu tô cantando? Então, para ela sabe qual é a música, que ela tá ali cantando internamente aquela música. Mas a outra pessoa às vezes não sabe qual é a música. Então ela tá na armadilha do conhecimento. É a mesma coisa nós com o paciente. Às vezes eu fui já em algumas sessões que o terapeuta falava assim, ah, sabe, né? Não, né? Não sei. O que você está pensando? Porque tu está pensando, eu não estou pensando o que tu está pensando, né? Ainda não sei ler a mente, né? Totalmente, mas Ainda, né? ainda não, mas há essa possibilidade ainda. Vamos fazer uns estudos aí mais aprofundados sobre isso, mas nesse contexto, às vezes a gente joga, eu vejo às vezes jogando indireta, jogando, e aí, entendeu? Compreendeu? Mas não faz o embasamento para ter esse entendimento. E aí veio uma pessoa lá do interior que é humilde, que tem dificuldades lá, e a pessoa da terra, ela tem essa raiz de entendimento do fundo, né? Mas às vezes tem que ser falado de uma maneira, às vezes que a pessoa possa compreender também, como você falou, né? Então, por isso essas metáforas, essas informações do cotidiano das pessoas. Eu fiz uma live uma vez sobre colesterol, e colocar o colesterol como o pedreiro colocando cimento ali na artéria, né? Então, colocar, às vezes, uma informação que, às vezes, ajude o paciente a compreender aquilo de uma maneira mais fácil, é melhor do que, às vezes, fazer um vídeo e falando cientificamente sobre que as citocinas entraram ali, pró-inflamatório e não sei o quê. E aí começa a ter um monte de sigla ali que ninguém entende nada, e às vezes é que nem artigo científico, que só quem sabe ler é aquela pessoa que estuda a fundo aquilo. Porque outra pessoa que não aprendeu um pouco sobre aquele assunto, um pouco mais a fundo, já não entende nada do que aquele artigo científico. Acho que isso que atrapalha muito as pessoas lerem artigo científico. Não dá para entender. Tem sigla, tem um monte de coisa lá. Mas, Ivan, você sabe que eu comprei uma mentoria o ano passado e aí ganhei um curso de leitura dinâmica, né? E aí o cara no curso, ele fala assim, como que você vai aprender a ler rápido? Você não vai ler rápido qualquer livro. Você tem que ter dominância da linguagem. Ele falou assim, por que você lê gibi rápido? Porque é uma linguagem infantil. Então, se você é da área da saúde for ler alguma coisa no termo jurídico, tem palavras que você vai engasgar, entendeu? Você vai ficar pensando. Agora ele falou assim, se você pegar um livro científico e entender todas aquelas palavras, você vai conseguir fazer uma leitura dinâmica. Então ele fala que tem livros que são específicos para um setor, tem livros específicos para o outro, tem livro que vai vender pouco, mas por quê? Porque ele é para cientista, ele é para quem quer realmente essa busca. Então, a linguagem ela é muito importante. Eu uso muito a linguagem, né? O rapport relacionado a outra pessoa, para entender o que eu preciso dizer de verdade. Eu pergunto profissão, né? Por quê? Porque, cara, eu preciso mostrar a linguagem daquela pessoa. E aí, conforme você vai simplificando linguagem, eu falo que fica muito mais fácil de ressignificar, cara. Fica muito mais fácil. Ou eu chego e falo assim, olha, eu achei aqui no meu terreno latente, né, essa informação aqui em AB2. Eu falo, cara, o paciente ele vai assustar, né? Ele vai olhar e falar assim, que loucura é essa? E eu já fiz muito disso, mas lá no começo. Tanto que eu falo de coração, né? Tá, o Rodolfo, não sei se ele está aí ainda, mas eu falo de coração. Antigamente, a gente tinha aula com os franceses. Só que hoje estão tendo com os brasileiros são muito melhores na parte didática. Os caras são muito bons. Os meninos, nossos amigos, eles estão simplificando uma linguagem que para nós era uma coisa que você olhava assim, cara, o que esse cara quis dizer? O que é isso? Como é que funciona isso? E a gente não tinha nem tempo de perguntar. Porque o cara já estava na próxima fase, sua dúvida era a dúvida do outro, e aí a gente saía para ir lá do lado, e aí o cara dizia assim, o que ele falou ali? Eu não sei, não sei, e ninguém tinha perguntado. Hoje, é muito mais fácil chegar e falar, Rodolfo, Robotini, Carlinha, ó, tá assim, não estou conseguindo alcançar o que vocês estão falando. Né? Então, os caras são muito bons. É igual eu falo, eu tiro sempre o chapéu para o Manu, né? Eu sou da primeira turma do Manu, e já repeti o curso dele. Os 2 cursos eu já fiz e eu repeti os 2. Ele melhorou muito a linguagem dele, porque ele viu a necessidade dos brasileiros como eles fazem. E é lógico que disso você se beneficia e eu me beneficio, porque a gente já vê como que tem que ser feito. Eu fiz outro curso também de nova medicina germânica com uma pessoa de um outro país, só vou, tá? Sim. Cara, era aquela coisa. Aí você olha e fala, hã? É tão simples assim? Porque isso é receita de bolo.
E aí é onde eu fico muitas vezes perguntando, eu falo, cara, será que os nossos clientes conseguem entender o que a gente fala de verdade, né? Será que o cara sai dali, né, confortável realmente? Pô, eu sou de uma cidade interior do estado de São Paulo, atender em São Paulo é uma coisa, atender aqui em Araçatuba é outra. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente poder realmente levar isso para as pessoas. Como eu falei, Ivan, as pessoas têm problemas. De onde as pessoas trazem problemas? De relacionamentos. Qual tipo de relacionamento? Cara, eu tive um dia uma conversa com o Carlão, uma vez que eu trouxe ele para palestrar aqui, né? E eu falei, cara, nós vamos fazer um congresso baseado em saúde e relacionamentos, né? E ele, mas isso não é relacionamento? Aí eu falava, como não, Carlão? Relacionamento para você é só um homem e uma mulher? Porque você se relaciona com o carro que você tem, com a casa que você tem, com o seu peso, com o seu cabelo, com a sua barba, com tudo. E as pessoas esquecem disso. Então eu falo assim, cara, se você não, você tem um problema, você identificou de onde você está trazendo, do trabalho, da família ou é seu? É Uhum. seu. Aí tem uma, lembra, eu não falo de religião, tá, Ivan? Eu respeito todas as religiões, mas eu gosto muito da Bíblia porque é um livro muito antigo que até hoje as histórias, né, assim como o Xing, na parte oriental, mas eu falo assim, cara, amarás ao próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Amar o próximo igual a que você se ama. Você é referência do amor. Se você Uhum. não se ama, como você ama o próximo? Que a gente fala muito isso para as mães, né? Pô, você está dando a vida para o teu filho, mas ele não quer, ele quer a mãe. Mas aí, esses tempos, eu escutei um complemento que eu levo para a minha vida. Como você pode se amar se você nem se conhece? Aí é onde eu olhei e falei, caracas, é verdade. Eu preciso olhar para as minhas dores, eu preciso olhar não só para as dores, mas para as minhas qualidades. A gente aprende na escola a olhar para os nossos defeitos, cara. Se você é aluno nota 10, eu tenho certeza que você era CDF na escola, tá, Ivan? Mas você tem cara que você não era muito bom em matemática, você tirava 5 em matemática. E aí o professor ficava te esfregando aonde? Em matemática. E sendo que hoje, o que você usa de matemática? Não estou Sabe que dizendo que a gente não tem que ser bom, mas, pô, minha mãe é professora de matemática, então matemática eu tinha que ver. você tem cara de CDF, mano. Você devia ser bom na escola. Só no primeiro e segundo ano de faculdade que deu uma pisadinha, Exato. escorregada ali, sabe? Porque a matéria, assim, não era muito. O circunstancial, né? Deixava o importante para o circunstancial e virou urgente, né? Eu entendi, já, fica tranquilo. Né? E é muita coisa. Estão gostando aí, pessoal? Quem está aí assistindo, o que vocês estão achando desse bate-papo? Tem várias informações aí interessantes que a gente vê no nosso dia a dia e é um aprendizado de vivência, né? É só passando para a gente aprender ou abrindo o ouvido, permitindo ouvir, né? Porque às vezes nem sempre as pessoas estão se permitindo ouvir e entender e integrar isso, que é o consciente, né? Que é o integrar a consciência e aí ser coerente consigo. E uma coisa que você me fez lembrar é que para eu entender a mim, eu também tenho que estar bem receptivo com quem veio antes de mim, né? Quem me trouxe, né? E como se fala sempre que eu sou metade pai, metade mãe, né? Se eu tenho esse bloqueio ali e não ser coerente com meus pais, não tendo a consciência de estar bem com meus pais, eu não estou bem comigo mesmo também. Sim. Aí, Ivan, é o que eu falo assim, é a gente respeitar a história deles, a geração deles, isso é muito Sim. importante, Ivan. Nós somos uma geração, eu ia até dar um exemplo uma hora que você começou a falar aí, eu falei, ixi, mas daí vão pensar que eu sou velho, né? Mas enfim, antes a gente pegava o telefone, era de girar, lembra? Você é dessa época, Ivan? Aí Eu? você errava o último número, você fala, meu Deus, tem que começar tudo de novo. E você gravava os números. Hoje você está no celular, Sim. apagou, errou, você apaga simplesmente aquele número. Eu não sei o telefone de mais ninguém. Tem hora que até o da minha esposa eu esqueço. Você fala assim, nossa, como é que é mesmo? Eu sei que o dela tem um monte de 2 e um monte de 4. Mas sabe quando você fica assim, cara, como é que é o telefone mesmo? Ou seja, são gerações diferentes. Quando eu falo que eu sou da geração, gente, que eu escrevia cartas para minha esposa, aí tem gente que fala, eu falo assim, caramba, não tinha, 1994 eu comecei a namorar. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Quando eu fui em 97 jogar nos Estados Unidos, que eu fui morar lá, eu tinha que mandar telegrama, cara, fax. Eu escrevia e mandava lá no negócio, cara. Então eu falo assim, que a gente tem que respeitar dos nossos pais é que aquela vida lá atrás era isso.
Hoje eu Sim. falo muito sobre o masculino e o feminino também, tá, Ivan? Eu falo assim, um é dependente do outro. O que os homens fizeram lá atrás, a nossa geração já não aprova mais. O que as mulheres estão hoje reivindicando em alguns movimentos, eu falo muito assim, daqui a pouco vocês vão estar no lugar dos homens e nós vamos estar aqui reivindicando o nosso direito também. Então, um não vive sem o outro, um lapida o outro, um preenche o outro. Quando eu faço isso, é o símbolo do tal, tá? Lá do dia e à noite, né? Tudo é dual. Ou seja, então hoje eu tenho um respeito muito grande por tudo e por todos, e de todas as opiniões, e qualquer coisa para mim eu falo, tá certo, vou discutir para quê, cara? É a opinião daquela pessoa, eu tenho que respeitar ela. Uma vez eu ouvi uma frase que assim, tá bom, também pode ser assim, né? Então, se eu fico confrontando e sendo do contra outra pessoa, se para ela pode ser assim, por que que não pode ser assim? Então, Sim. tá bom, também pode ser assim. Tem uma frase do Henry Ford, né, que ele fala, se você pensa que tá certo, mas se você pensa que não tá certo também. Alguma coisa assim que ele fala. E eu olho e falo, cara, tá tudo bem, porque nós somos culturas diferentes, né? Se a gente pensar em grade, cada um tem uma percepção de vida, cada um tem um histórico antes e um histórico que vai para frente, cada um tem um tipo de vida, né? É igual, você que é do Paraná, eu sou de São Paulo, aí você pega uma pessoa de um outro estado, todos nós somos seres humanos, mas cada um com a sua cultura. Isso eu falo para as pessoas, eu falo, olha, eu respeito demais, 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 demais. Eu sempre digo, de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu conhecimento, você tem que ser coerente. Por que eu falo que tem que ser? Porque se você sabe que é errado roubar e continua roubando, lembra que você deu um exemplo mais ou menos disso? Eu criar meu filho sem consciência é uma coisa. Agora, sabendo que eu não preciso mais fazer isso, por que eu faço? Então, isso é incoerente. Tá? Então, Uhum. eu falo que o consciente coerente, eu uso muito o termo, né, dubi-dubi-du, que é do inglês que vem do fazer, ser e fazer, que eu aprendi com o Amit Goswami, né, do ativismo quântico. Se eu não viver aquilo que eu falo, como que eu vou praticar isso? E eu vejo Uhum. demais isso, cara. Eu vejo demais nos terapeutas, eu vejo demais no Instagram, no Facebook. E aí eu olho e falo, no começo eu me revoltava, hoje eu dou risada, né? Eu falo, cara, cada um busca o que é a lei da atração, você busca aquilo. Então eu vejo gente falando coisas lindas, maravilhosas, e eu que conheço, eu gosto de bastidores, né? Eu olho e falo assim, mas se está servindo para o outro, está tudo certo, né? Porque talvez isso é julgamento meu, né? Talvez não, isso é um julgamento meu, mas não serve para mim, entendeu, Ivan? Uhum. Não serve para mim. Eu sou um observador e quando eu penso que eu estou julgando, eu olho e falo assim, cara, isso não serve para mim. Aí eu me afasto, por quê? Porque não é uma energia. Já cansei de deixar de seguir um monte de gente no Instagram. Uhum. Por quê? Porque eu falo assim, cara, isso não me leva a nada. Para que eu vou ficar olhando isso? O pessoal da hiper performance, não, você tem que ser, você tem que ser. Cara, tem dia que você acorda. Eu vou perguntar isso para você, Ivan. Posso fazer uma pergunta para você de verdade? Manda aí. Tá pronto, Ivan? Tem dia que você Ixi. acorda e que você não tá afim de gravar e você grava? Ué, claro, né? Tem Aquele gente que acha que a gente acorda comprometimento, né? sorrindo. É? É, tá sempre feliz, tá sempre de boa, né? Ou será que você acorda, vai lá e fala assim, né? Dormi mal, minha filha acordou, a Denise me bateu ontem. Eu falo isso, eu falo para as pessoas. Teve uma pessoa que um dia chegou para mim e falou assim: ah, eu acho você autossuficiente. Eu falei: eu? Eu tenho conhecimento, eu pratico meu conhecimento, mas tem dia que eu não estou legal, não. Tem dia que eu não estou legal, cara. E tá tudo bem também, entendeu? Porque tem dia que eu falo, cara, nossa, eu não vivo de hiper performance, cara. Não, tem dia que eu estou super inspirado, tá? Posso te dizer que hoje, para começar a live, eu estava escutando uma música. E aí eu Uhum. comecei a milhão, porque eu estava naquele padrão de trabalho, né? E aí, de repente, eu falei, cara, eu preciso desacelerar, porque se eu não prestar atenção, eu posso não ter conteúdo suficiente. E aí eu fui escutar tocando em frente. Porque eu falo, ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Ou seja, eu tenho as músicas que são as minhas âncoras para aterrar, cara, para poder olhar e falar assim, calma, tá tudo bem. Eu uso muito isso nos meus treinamentos, eu uso muito de âncoras em todos os sentidos. Isso aqui é uma âncora, né? Pô, você imagina, eu todos os dias eu sento de frente para a casa do Corbel, cara. Eu olho, eu lembro de 2014 como se fosse ontem, já se passaram 6 anos. Uhum. Então,
A âncora, ela te leva para muitas coisas. Eu tenho foto dos meus filhos no celular, porque a gente mexe muito no celular, e quem não fizer isso, que atire a primeira pedra, né? Aí eu falo assim, todo momento que eu vou ver alguma coisa, tá a foto dos meus filhos lá, eu olho e falo, opa, né? E é tão bom, cara, ser pai, né? E viver isso. Então, eu falo que a minha vida hoje é motivação mesmo, mas não é no sentido da hiper performance, tá? Eu costumo usar outra linguagem que é, para você ter alta performance com L, você precisa ter autoconhecimento. Então, o alto com U, né? Se você tem o conhecimento, você usa, você busca o equilíbrio, porque as zebras não têm úlcera, porque viver no equilíbrio é meio complicado, tem hora que tomam chicotada, né? E aí você está vivendo em paz, cara, porque você está gastando... Eu costumo dizer assim, Ivan, eu tento gastar o mínimo de energia possível, porque esse é o nosso cérebro, e eu procuro evitar a comodidade para o meu cérebro não achar que eu preciso de uma parasimpaticotonia tão grande. Eu ia falar exatamente do equilíbrio, você já emendou o equilíbrio ali, então é isso mesmo. Eu peguei, viu? Ah, tu já tá esperto no negócio. Então, eu era bom em bola, Ivan. E aí, quando a gente quer viver em paz, mas a gente quer obrigar que o outro pense do mesmo jeito que eu, não é paz, né? E daí entra essa relação, né, de que às vezes eu vejo muitas pessoas, você tem que fazer a terapia comigo, tem que ser do meu jeito, tem que ser desse jeito somente porque é eu que tenho a coerência total do universo para que você seja feliz e evolua na tua vida. E às vezes não é assim, né? Como você falou, cada pessoa é diferente de outra, cada pessoa tem uma forma diferente. Às vezes tem pessoas que vão comigo e vão ter bom resultado, tem outras que não vão ter bom resultado, tem outras que vão vir com o Cláudio e vão ter melhor resultado, ou vão ir fazer isso ou aquilo, aquele outro, e às vezes não tem melhor resultado ainda, né? Falei isso hoje para uma paciente que veio aqui. Ela rodou Araçatuba com os meus amigos, fazendo micro com todo mundo. E aí ela veio, mandaram eu vim aqui por isso e aquilo, né? Porque eu não vou falar que eu sou o bombonzinho aqui, não. E aí eu virei para ela e falei assim, você está só facilitando a minha vida. Possivelmente os meninos varreram todos os PMs, vai sobrar para mim só o pulo do gato. Aí ela olhou e falou, é possível isso? Eu falei, sim. Porque você teve reação, você acha que eles não são bons, mas os caras são bons. Então, sim, isso tudo tem muita coisa por trás, né? É o que eu falo dos bastidores, tá, Ivan? Sim. Eu queria saber era quem falhava, não? Porque todo mundo fala assim, não, faz micro que resolve. Eu falo, caramba, será que só resolve? Só eu que às vezes não tenho resultado? Né? Que às vezes você faz o paciente, ele sai super bem, daí daqui 10 dias ele te liga, piorei de novo. Eu falo, cara, existe recidiva sim, eu sei que a gente estuda o porquê disso, porquê daquilo, mas quando eu comecei a entender sobre vitalidade celular, sobre onda de frequência, sobre ambiente, sobre um monte de coisa, cada vez menos. E eu uso muito hoje a teoria da constelação de relacionamentos. Aonde a gente tem que olhar? Se eu sei muito e o paciente sabe pouco, olha o que acontece, cara, olha a soberba. Então, o que eu faço? Eu dou um jeito, técnica, método, de levar o meu cliente e eu me abaixo diante dele para a gente ir de igual para igual, cara. A gente vai na mesma direção, cara. Não tem porquê de um ser melhor que o outro. Até porque toda a resposta está nele, né? Eu brinco assim, eu falo assim, meu trabalho é igual para todo mundo. É rico ou pobre, é gordo ou magro, é homem ou mulher, é igual para todo mundo. A minha intenção é a mesma. O que muda é a resposta, mas a resposta já não sou eu que posso te dar. Aí a pessoa olha e fala, né? Então, cara, isso é que eu tenho batido muito, né, a respeito do consciente, né? Tem até a frase lá de Jung que fala, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. A constelação me mostrou muito isso, a germânica me mostrou muito isso, a microfisioterapia me mostrou muito isso, de a gente buscar o conhecimento, porque a gente não vai tropeçar nas grandes pedras, a gente pode tropeçar nas pequenas, mas as pequenas são novidades e faz parte da vida, né? Faz parte da nossa lapidação. Obrigado, Cláudio. Agora está encerrando, antes que termine tudo aqui, feche todo o Instagram. Segue aqui, Cláudio Santos, segue ele, você vai ter muito conteúdo lá, tem lives, tem informação, tem conhecimento ali para dar com o pé, né? Como dizem aqui. Então tem muita informação legal para você entender um pouquinho mais como funciona aí esse Dubidubidu e esse ser coerente, ser consciente e coerente, né? Vamos na ordem certa, né, Claudinho? Então, quer saber um pouco mais? Vai lá no Instagram do Claudinho para você conhecer um pouquinho mais como funciona todo esse processo aí que ele tem ministrado, tem falado
dos cantos do Brasil, né? Todos os cantos do Brasil. Esses dias você estava aí em Floripa, quem sabe daqui uns dias tu vem aí para Pato Branco também, né? Quem sabe assim eu conhecer minha terrinha aí também, né? Prazer. Então, para quem ainda não fez a inscrição para a Laser Biologic Experience 2020, vai ser um congresso online gratuito de 9 a 13 agora de novembro, com vários profissionais. Claudinha aí vai dar um show aí com uma outra apresentação dele, com mais e mais conteúdos. E são 33 palestrantes, então, do Brasil e do exterior, para você conhecer um pouquinho mais das leis biológicas, técnicas integrativas, maneiras de atendimento, como você pode evoluir nos seus atendimentos das mais distintas formas possíveis, porque tem olhares de várias técnicas e várias metodologias. Então, se inscreve na leisbiológicas.com, faz seu cadastro e que já vai receber algumas aulas dos anos anteriores. Agora deixa a palavra contigo aí para você se despedir também e convidar o pessoal para a tua palestra também. Ivan, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Quem tiver interesse, esse final de semana eu vou fazer um webinário sobre o Ser Consciente Coerente, tem o treinamento Ser Consciente Coerente, tem a formação em constelação familiar, tem mentoria de propósito de vida, tem um monte de coisa, mas eu falo para as pessoas, primeiro, entra no Instagram, vê um pouco do meu conteúdo, vê se isso é bom para você, se a linguagem é apropriada para você, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Mas, Ivan, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Gente, esse cara vale ouro, tem uma linguagem, um conteúdo maravilhoso, parabéns pelo seu curso também, tá, Ivan? Do meu pessoal aí, o Ivan, é um curso maravilhoso para vocês poderem acessar também. E falando nesse contexto, o congresso é um bom lugar para isso, para você conhecer diferentes profissionais que dão cursos de áreas, às vezes diferentes, ou das mesmas áreas, mas para você ver se aquele profissional faz sentido contigo, se é coerente contigo, se o jeito de falar, se o jeito de fazer. Então, para que você possa seguir aquele profissional. Eu acho que o congresso, a primeira dica é: congresso serve para você conhecer pessoas e conhecer quem você quer seguir, né? Para daí depois o Instagram tá cheio de informação. Daí, ó, vou com esse, eu vou com aquele, não, esse não. Vai saber, né? Existe a possibilidade, né? Com então, certeza. Ó, a Lívia pediu um sorrisinho para foto. Então, vou dar um sorrisinho aí, Lívia. Tira a foto aí, Lívia, para colocar lá no Stories e compartilhar um pouco mais sobre a live de hoje. Sorrisinho amarelo, né? Um grande abraço. Fácil, obrigado, Ivan. Parabéns mais uma vez aí pelo seu conteúdo. Sucesso na sua jornada de sempre. Igualmente para você, meu amigo. Um grande abraço e quem sabe a gente se encontra em outro curso aí, né, para frente. Ou quem sabe num congresso presencial que dê certo de acontecer, né, sem pandemia da próxima vez. Então, sim, eu vou trazer você para cá também. Obrigado, Ivan. Tchau, pessoal.